Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Abadi. Nesse treinamento vamos aprender um pouco sobre a barra de botões que fica disponível dentro de um processo, uma vez que nós abrimos este processo no SEI. Então, estou aqui com um processo aberto, já escolhi o processo que eu desejo trabalhar, e temos diversos botões para uma série de ações. Podemos, por exemplo, incluir documentos com esse primeiro ícone. Podemos, por exemplo, iniciar processos relacionados, então já tem alguns requerimentos ou documentos internos do SEI preenchidos nesse processo. Se eu aciono o segundo ícone, eu crio um processo relacionado com documentos com a mesma estrutura deste processo aqui. Se eu quiser manipular ou consultar as informações do processo, é esse terceiro ícone com a engrenagem. Se eu quiser adicionar esse processo a um grupo para acompanhamento especial, é esse ícone do olho. Extremamente importante essa informação do acompanhamento especial para que funcionários específicos da escola possam observar processos de interesse. Normalmente haverá grupos de acompanhamento especial para setores e para funcionários, aí depende da necessidade do funcionário. Nós podemos dar ciência com esse ícone que tem o legal, o dedinho levantado. Nós podemos enviar o processo para outra unidade através desse ícone que tem a setinha verde. Nós podemos atualizar o andamento, inserir informações sobre o andamento do processo nessa pasta que tem o i. É possível ainda atribuir o processo a um servidor nessa pasta que tem a imagem de uma pessoa. Se nós queremos adicionar um processo à lista de favoritos, essa pasta com a estrela. No caso de ser necessário duplicar um processo, é esse ícone com duas pastas. Para que seja enviada uma correspondência eletrônica, um e-mail, é o ícone da carta. Existe a possibilidade de criar relacionamentos entre processos com este ícone aqui que tem duas setas. Se eu quiser inserir o processo em um bloco, é este bloco com mais. Os blocos são bem interessantes quando nós queremos fazer uma certa operação em um grupo de processos. Se é necessário gerenciar a disponibilização de acesso externo, é esse ícone com um prédio e uma pessoa fora do prédio. O acesso externo é muito importante quando nós queremos dar transparência a pessoas que não são funcionários ou estudantes da instituição. E é necessário também quando nós precisamos de assinaturas de alguém externo ou quando nós precisamos da ciência de alguma pessoa externa. Então nós podemos gerenciar o acesso que vai ser oferecido a essas pessoas através desse ícone aqui. No caso da necessidade de manipular anotações, é possível inserir ou modificar as anotações de um processo através do ícone com um caderno e duas linhas. Nesse ícone que tem o símbolo de pausa, é possível pausar o processo, é a operação de sobrestamento. Se eu desejar fazer a anexação, eu posso clicar aqui para anexar um outro processo a este. Caso eu deseje concluir, quer dizer, realizei todas as verificações, realizei todas as operações, não há mais nada a fazer, não há mais nada a checar, não há mais nenhuma ação pendente, então eu posso concluir o processo na minha unidade. Lembrando que a conclusão do processo só ocorre quando todas as unidades que possuem um processo aberto realizarem a conclusão. No caso desse processo, temos ele aberto em mais de uma unidade, então seria necessário concluí-lo em mais de uma unidade para que ele fosse efetivamente fechado ou finalizado. Se eu desejar criar uma cópia em formato PDF, existe esse ícone vermelho escrito PDF, vai gerar um arquivo PDF do processo. Se eu desejar uma cópia no formato zip, temos o ícone verde escrito zip, que vai nos auxiliar a baixar um arquivo com um processo comprimido no formato zip, esse ícone verde aqui. O ícone com um balão nos permite inserir comentários ao processo. O ícone do marcador, a tagzinha, nos permite gerenciar os marcadores que estão disponíveis para o processo. Caso eu queira alguma forma de controle de prazo, o relógio é o ícone que me ajuda a fazer isso. E ao final, se eu desejar voltar para a tela de controle de processos, o penúltimo item com duas colunas me ajuda nesse sentido. E finalmente, se eu quiser pesquisar dentro do processo, o ícone com a lupa
é a ferramenta que deve ser utilizada. Percebam que nem todos esses ícones estarão disponíveis sempre quando um processo é acessado. Por exemplo, quando o processo foi remetido para outra unidade, está fechado na sua unidade, aberto em outra unidade, então os ícones que nós podemos ver são um pequeno subconjunto dessa lista que está sendo apresentada agora. E as operações disponíveis são muito mais limitadas do que essas que ficam disponíveis quando o processo está aberto na unidade e nós podemos manipulá-lo livremente. Da mesma maneira, se o nosso processo está anexado a outro, então tem uma série de regrinhas nessa situação. E aí, por exemplo, eu não consigo inserir ou remover documentos dentro de um processo que já foi anexado, e tem uma série de coisas que não dá para fazer quando o processo foi anexado. Então é importante aos poucos ir aprendendo sobre as diversas situações em que um processo pode estar e sobre as diversas formas com que essa barrinha de ferramentas aparece para nós. Um detalhe muito importante é que eu estou com a raiz do processo selecionada aqui do lado esquerdo, o número do processo, e por causa disso, as operações que são disponíveis para mim são essas que estamos vendo. Porém, imagina que eu seleciono um documento do processo, então minha barra muda. Isso aqui é um documento externo, um documento que foi anexado ao processo, e aí a barra de operações é diferente porque diz respeito às operações que nós podemos fazer com o documento externo. Da mesma maneira, quando eu seleciono um documento interno, existem operações que são próprias para um documento interno e que serão abordadas em outro treinamento.